Eu peço que voltem a abrir. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez. Obrigado por este culto, obrigado pela nossa vida. Que neste momento possamos, Pai, estar atentos à Tua palavra. Que neste momento possamos estar atentos, Senhor, à mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Que o Senhor fale hoje. Que o Senhor nos faça ouvi-lo, Pai. E que a Tua palavra gere frutos em nossas vidas. Ajuda-nos a entender, ajuda-me a explicar. E ajuda-nos, Senhor, a juntos como igreja, crescer mais e mais em graça e sabedoria, através daquilo que o Teu Espírito Santo faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quem já fechou, continue com a Bíblia aberta, lá em Lucas 7. O tema da nossa mensagem de hoje é Ame a Cristo verdadeiramente. Existia, ou houve, um jovem casal que havia acabado de se casar e eles tinham mudado, né, para uma casa nova. Recém-casados mesmo, pós-lua de mel, estavam estreando a casa nova. E eles foram para um bairro novo, onde eles não conheciam ninguém. E na primeira manhã, enquanto eles tomavam café, a esposa, a jovem esposa, ela olha da janela de sua casa para a casa da vizinha e ela percebe que a vizinha está estendendo roupa. E quando ela vê a vizinha estendendo lençóis e roupas no varal, ela meio que ri debochada e chama o marido e disse: olha, meu bem, aquela vizinha não sabe lavar roupa. E ela está estendendo roupa suja no varal, que curioso, né? Será que não tem ninguém para ensinar ela a lavar roupa? O marido, bom, olhou, né? Como a maioria dos maridos fariam, olhou, não é comigo, beleza, segue a vida. Isso foi se repetindo, dia após dia, mês após mês. E alguns meses depois, logo de manhã, essa mulher novamente olha pela janela e ela toma um susto, ela se surpreende. E ela fala: veja, meu bem, parece que alguém ensinou aquela mulher a lavar roupa. Finalmente as roupas delas estão branquinhas. Que coisa bonita, né? O marido sempre quieto, respeitando, né, a informação da sua esposa, chega, para de tomar o seu café, vira para ela e responde: ninguém ensinou ela, meu bem. Ela: como é que você sabe disso? Não, é que eu levantei mais cedo e limpei a janela, antes de você acordar. Essa história, ela poderia ser real, mas ela não é. Só que ela representa e ilustra muito bem aquilo que aconteceu no texto que nós lemos hoje. A palavra de Deus vai nos confrontar com a verdade que ela é, ao mesmo tempo, amarga, mas libertadora. Ela vai falar sobre alguém que olhava pela janela do seu orgulho, do seu preconceito, para julgar as ações de alguém que estava arrependido. E então, por conta da sua visão deturpada, enxergava não alguém perdoado, mas alguém digno de Jesus Cristo. Como eu disse, a nossa mensagem hoje tem como tema: ame a Cristo verdadeiramente. Mas para que você ame a Deus verdadeiramente, a Cristo verdadeiramente, e deixe essa frieza religiosa de lado, nós precisamos de 4 coisas. E a primeira delas é parar de se colocar como juiz. Se você olhar dos versos 36 ao 39, o fariseu que convidou Jesus para jantar, ele convida, mas parece apenas tratar daquele protocolo de alguém que convida outra pessoa para jantar na sua casa. E hoje nós podemos achar que o convite para o jantar é algo corriqueiro, é algo apenas como uma educação, uma hospitalidade, talvez uma mera oportunidade de jogar conversa fora. É a nossa cultura, nós pensamos assim. Porém, no Oriente Médio, principalmente naquela época, creio eu que em alguns lugares, até mesmo hoje, não era simplesmente um momento para jogar conversa fora. Para um fariseu, convidar Jesus, sabendo quem era Jesus, sabendo da fama de Jesus, para ele convidar para entrar na sua casa e comer com ele, que era uma intimidade muito grande, isso provavelmente carregava uma questão político-religiosa. Aquele fariseu queria saber quem é Jesus. Mais do que isso, talvez aquele fariseu quisesse testar Jesus, como tantos outros fizeram. Eles queriam saber se Jesus de fato estava do lado deles
ou se Jesus era, como alguns diziam, um beberrão. E a quebra da aliança, se os irmãos forem se lembrar, ela acontece de uma forma muito peculiar. Ela acontece através do quê? De uma alimentação. Como é que o pecado entra no mundo? Quando alguém toma e come. E eu não sei se os irmãos repararam, hoje é dia de ceia, e quais são as palavras de Cristo? Tome e coma. Então o pecado entra no mundo a partir de uma refeição. No Éden, tanto Adão quanto Eva, porque os dois estavam juntos no momento da tentação, ambos aceitaram o convite da serpente, se tornaram aliados da serpente, e para selar essa aliança, eles comeram do fruto, que a serpente disse que eles poderiam comer. Então eles quebraram a comunhão da mesa de Deus e se assentaram na mesa do diabo, se assentaram na mesa dos demônios. O pecado, a morte, ambas essas coisas entraram no mundo pela boca, por uma refeição. E a partir daquele momento, a mesa da humanidade foi amaldiçoada. Nós passamos a jantar com o inimigo. Aliás, passamos a chamar o inimigo de nosso amigo. Depois, em Gênesis 3, e durante toda a narrativa das Escrituras, nós vemos Deus agindo na história com um plano de trazer de volta os seus escolhidos, a humanidade, os seus eleitos, para a sua mesa. E nós vemos Deus comendo com o ser humano. Em Gênesis 18, aparecem 3 figuras a Abraão. Uma delas, claramente, é Deus. E em Gênesis 18, Deus se alimenta com Abraão a partir da comida que ele ordena que Sara fizesse. Então, Abraão e Deus comem juntos. Em Êxodo 24, após a aliança ser selada com sangue, Moisés e os 70 anciões que representavam todo o povo, eles sobem o monte, o texto diz que eles veem a Deus, não são mortos, e incrivelmente o texto fala que eles fazem o quê? Comem e bebem na presença de Deus. Deus está em vários momentos se voltando na nossa direção, na direção da humanidade, para restabelecer a amizade, a comunhão, o alimento que ele sempre foi para a humanidade, o alimento espiritual. Lembra? Jesus disse, eu sou o pão da vida. De mim fluirão águas da vida. Simão, ele se via como alguém digno. E ele se via alguém digno que julgava, na posição de que poderia julgar aquela pecadora. Porque ela não merecia. Ele conhecia a fama daquela mulher. Como poderia uma mulher com a fama dela se aproximar de um mestre de Israel? Só que ele julgava que aquela pecadora não merecia estar na mesa, quando na verdade, ambos, tanto ele quanto a mulher, precisavam da mesma reconciliação, do mesmo perdão, do mesmo Deus. E nós temos em nossa natureza a tendência de agir como Simão. Nós temos a tendência de criar listas de pecados imperdoáveis. Todo mundo aqui tem uma lista de pecados que jamais perdoaria. Ou que acha assim que é uma coisa absurda. Todos nós. Talvez você não se identifique com a mulher. Talvez você se identifique com Simão. Talvez você já tenha olhado para alguém que entrou na igreja, ou que disse ser cristão, alguém que de repente veste roupas diferentes, fala de um jeito diferente, e eu não estou dizendo roupas indecentes, nenhum linguajar indecente, mas pessoas que se vestem de forma diferente, que falam de forma diferente. Pessoas que, por conta do seu contexto, da sua criação, do lugar onde viveram, do lugar onde cresceram, são pessoas que são completamente diferentes. Diferente do que nós estamos habituados. E talvez você tenha pensado que essa pessoa, essa daí não é crente não. Não é possível que alguém que se veste dessa forma, que fala dessa forma, seja crente. De novo, eu não estou falando de pessoas que pecam no vestir ou que pecam no falar. Quando você olha para pecadores públicos, para pecadores que não se arrependem, na TV, na internet, qual é o primeiro instinto que nós temos? É julgar, é bater na mesa e declarar aquela pessoa uma pecadora que não merece o perdão de Deus? E de novo, você tem um certo ponto de razão. Porque quem é que merece o perdão de Deus? Será que nós movemos o nosso coração
ao ver pecadores buscando arrependimento? Será que nós movemos o nosso coração com ódio, com ataque? Será que nós ficamos inconformados porque uma pessoa que é indigna do sangue de Cristo se aproximar da mesa de Cristo, arrependida dos seus pecados, buscando perdão e reconciliação? Simão, ele chega a duvidar de Jesus. Veja o verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Isso aqui é uma língua de alguém que está trazendo juízo sobre essa mulher. E alguém que está trazendo juízo sobre Jesus, porque ele está julgando Jesus também. Como assim um profeta, o Messias, um mestre em Israel, alguém que deveria ser santo, tem a ousadia de deixar ser tocado por uma imunda? Como assim ele pode ser tocado por uma adúltera? Como assim este bêbado pode tocá-lo? Como assim essa pessoa de boca suja pode tocar Jesus? Quem ele pensa que é? Quem Jesus pensa que é? Será que ele pensa que ele é Deus? Pois é. Para Simão, a mesa não era uma mesa de reconciliação. Não era uma mesa de conforto, de consolo. Uma mesa para se alimentar junto com Cristo e espiritualmente de Cristo, das suas palavras que são vida. Não, era uma mesa para julgar, tanto aquela mulher quanto o próprio Cristo. E a graça de Cristo se estende e se oferta a toda criatura, a todos que se achegam diante dele, buscando o seu perdão. Jesus está disponível, como ele mesmo disse, a todo que vem até ele. Todos que o Pai leva até Cristo, todos aqueles que chegam até ele, ele os pega na mão e de maneira nenhuma ele lança fora. Ele chega ao ponto de dizer que nada, nem ninguém pode tirar alguém da mão dele. E se isso não fosse o suficiente, ele diz que a mão dele e a mão do Pai são uma. Ninguém pode tirar da mão do Pai. Simão achava que Jesus estava sendo contaminado pelo toque da mulher, sem perceber que, na verdade, Jesus é quem estava contaminando aquela mulher de pureza. Jesus é quem estava perdoando e restaurando a vida daquela mulher. Por isso, o primeiro alerta de hoje é parar de medir o pecado dos outros com a nossa régua, ou com uma régua diferente da que nós usamos para medir a nossa própria vida. Porque o julgamento de Simão, ele foi tão ofensivo a Deus quanto o passado daquela mulher foi. Nós somos muito pacientes com os nossos pecados. Todos nós. Todos nós sabemos os nossos pecados. Nós sabemos nomear cada um deles. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós pedimos a Deus o quê? Paciência, perdão. Que Ele não nos trate com justiça, mas com misericórdia. Nós somos muitas vezes pacientes com aquelas pessoas que nós mais amamos. Com filhos, irmãos, pais. Porque nós amamos e nós queremos que essa pessoa seja perdoada e se arrependa. Mas às vezes nós não temos esse mesmo amor pelos outros. Às vezes, as nossas falhas precisam ser perdoadas, mas as falhas dos outros, nós não queremos que sejam perdoadas. Nós queremos justiça. Se você sentir que é justo demais para se sentar ao lado de alguém, entre aspas, sujo, porque se Cristo perdoou, essa pessoa está limpa, você ainda não entendeu que a única qualificação para se assentar à mesa de Cristo é reconhecer justamente a nossa completa desqualificação. Ninguém merece estar aqui. Ninguém merece tomar desse pão, nem beber desse cálice. E não é o nosso mérito que nos coloca aqui diante da mesa de Cristo, para se alimentar dele. O acesso que nos é dado pela graça, que só pode ser recebida por um coração arrependido, ele é oferecido a todos, independente do seu mérito, independente de quem você foi, independente de quem você será. Ele é oferecido e você se assenta nessa mesa desde que você se arrependa dos seus pecados e decida seguir a Cristo.
Simão era tão indigno de estar naquela mesa quanto aquela mulher. Assim como ele era tão digno quanto aquela mulher. Nós não somos mais dignos, em um primeiro momento, de assentar à mesa de Cristo do que qualquer outra pessoa. A dignidade que nós temos para tomar e comer do pão e beber do cálice dignamente, conforme Paulo vai dizer, não é uma dignidade nossa. É uma dignidade de Cristo, que nos reveste de pureza, de perdão. E aí sim, nós nos alimentamos de Jesus, espiritualmente. Porém, para que você deixe de lado essa religiosidade vazia, essa frieza religiosa, e para que você possa amar a Cristo verdadeiramente, você também precisa perceber que a sua dívida é impagável. Dos versos 41 a 42, para explicar a atitude daquela mulher, para explicar por que Jesus estava recebendo aquela mulher, Jesus vai contar uma parábola. Lembra? Nós estamos falando de parábolas. Então ele vai contar uma parábola. E ele vai falar sobre duas pessoas que deviam uma certa quantia de denários. E eu vou trazer para o nosso contexto de novo. Para entendermos, vamos imaginar duas pessoas. Uma pessoa que mora numa casa com um aluguel de R$800. Uma outra pessoa mora numa casa cujo aluguel é de R$5.000. Ambas as pessoas não têm dinheiro para pagar o seu aluguel. E se elas não pagarem o aluguel, tanto a de 800 quanto a de 5.000 serão despejadas. Não importa se a sua dívida é grande ou se ela é pequena. Não pagou, o destino é o mesmo. É mais ou menos o que acontece com a Receita Federal, né? Não importa se você está devendo R$2, se você está devendo R$100.000. Se você estiver devendo para o governo, meu amigo, esquece. Esquece. O seu destino diante do leão é o mesmo. Não importa se a sua dívida é pequena ou se ela é alta. Agora imagine um outro cenário, e esse eu confesso que conversa muito comigo. Com os mais jovens que estão na escola, acho que eles vão entender bem também. Imagine duas pessoas, certo? Essas duas pessoas, uma delas precisa de meio ponto para ser aprovada na matéria. Meio ponto, 0,5. Só isso. A outra precisa tirar 7. Se a pessoa que precisa de meio ponto não tirar o meio ponto, o que acontece? Se ela tirar 0,3, 0,4, na letra fria da lei, vai ter que repetir o semestre tudo de novo. Se a pessoa não tirar 7, e 7, dependendo da prova que você for fazer, é muita coisa, ela rodou do mesmo jeito, ela se perdeu do mesmo jeito. Ela vai ter que fazer tudo de novo, do mesmo jeito, seja com meio ponto, seja com 7 pontos. Em termos práticos, ambos precisam atingir alguma meta, mas ambos são incapazes de atingir a meta. E diante da santidade de Deus, diante desses dois exemplos que Jesus dá, diante desses dois exemplos que eu tentei contextualizar, nós percebemos que não existe pecador meio salvo na presença de Deus. Não existe um semi-pecador, ou um semi-santo, um semi-crente, um quase cristão. Isso não existe. Ou nós somos salvos, redimidos, resgatados pelo sangue de Cristo, ou nós somos ímpios. Não existe um lugar intermediário. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. O ponto de Jesus é que ambos estavam falidos e não tinham como pagar a dívida. A salvação graciosa de Cristo vai nivelar todos os pecadores no mesmo patamar. Todos estão perdidos. Não é isso que Paulo vai dizer? Lembram-se dos nossos quase 2 anos estudando Romanos? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. No entanto, a consciência do tamanho do alívio vai mudar, a depender do quanto você deve. Isso é fácil de perceber. Quem vocês acham que ficou mais feliz pelo perdão da sua dívida? Quem devia 800 ou quem devia 5.000? Quem devia R$2 ou quem devia R$100.000? Quem ficou mais feliz ao passar de ano? Quem precisava de meio ponto ou quem precisava tirar um 7? Meu amigo, a pessoa que precisa tirar um 7 ou um 10 e ela tira esse 10, a pessoa que deve 100.000 e vê a sua dívida sendo perdoada,
ela volta para casa gritando, louvando, glorificando a Deus de pé. Ela conta que Deus é bom para todo mundo, para o porteiro do prédio. Ela tenta evangelizar o motorista do ônibus. Ela canta louvores, ela se ajoelha, chora. Ela jamais se veria capaz de pagar uma dívida daquele tamanho. No entanto, a dívida dela foi paga. Às vezes, o nosso passado, ele não é tão bagunçado como o de algumas pessoas. Às vezes, você nunca usou drogas. Você nunca se relacionou sexualmente com alguém antes do casamento. Você pode até ter ido para o mundo, mas talvez você não tenha feito tanta bagunça assim. Talvez você não tenha se enfiado tão fundo na lama do pecado. Entre aspas. Talvez o seu passado não seja um passado tão ruim assim. Talvez você olhe assim para o seu currículo, para a sua história de vida, para tudo que você viveu. E no seu coração, talvez você pense: Deus não teve tanto trabalho assim para me converter. Ou Deus não precisou perdoar tanta coisa assim. Ele me perdoou, é verdade, mas não me perdoou igual essa pessoa. Ele não me perdoou igual fulano. Ele não precisou perdoar tantos pecados igual de fulano. Às vezes, por estarmos tanto tempo, domingo após domingo, vindo à igreja, perdemos de vista que nós não temos mérito nenhum, que nós não merecemos nada, que a graça que nós recebemos e a condição de justos que nós temos hoje, não é por nossa causa, é apesar de nós. É apesar de nós que nós somos declarados justos. É apesar da nossa injustiça, é apesar do nosso pecado, que nós somos chamados de justos nas Escrituras. Estar na igreja no domingo cria em nós, ou pode criar em nós, a perigosa ilusão de que nós merecemos. Como diz aquela canção, né? Eu quero de volta o que é meu. Restitui, Senhor. Porque eu sou fiel. Porque eu guardo os mandamentos. Nós perdemos de vista que a graça que nós recebemos e a justiça que nós recebemos é uma graça e uma justiça que vem de Cristo. E apesar dela nos revestir, apesar de fato, não é de mentirinha, de fato, nós somos justos perante Deus, não é uma justiça nossa, não é um mérito nosso, mas é um mérito totalmente e exclusivamente de Cristo. Porque Cristo viveu uma vida perfeita. E Cristo esteve no nosso lugar, diante de Deus, quando se sacrificou, quando derramou o seu sangue em nosso lugar. A minha dívida, a sua dívida, meu irmão, ela era impagável. Impagável. Não tem o que você possa fazer para pagar a sua dívida. Porque, ainda que você passe um dia trancado no seu quarto, sem fazer mal nenhum, sem pensar mal nenhum, quantos dias você acha que você consegue fazer isso? E quando você se arrepende de um pecado, pede perdão e Deus te perdoa, rapidamente já tem outros pecados batendo a porta, pelos quais você vai ter que pedir perdão novamente. Então é impossível pagarmos a nossa dívida. E se nós não enxergarmos a nossa espiritualidade enquanto pecadores, como uma espiritualidade carente do favor de Deus, se nós não olharmos para nós, como o apóstolo Paulo olhou para si e disse: miserável homem que sou, se nós não tivermos essa consciência, nós continuaremos desonrando a Deus, como esse fariseu desonrou a Deus, porque acharemos que somos dignos e estaremos tentando, porque ninguém consegue, roubar os méritos de Cristo. Estaremos dando glória a nós ao lugar do Criador. Estaremos ferindo um dos 5 princípios da nossa igreja, que é somente a Deus a glória. Um dos pilares da nossa doutrina. Um dos pilares das Escrituras. Só Deus merece glória e honra. Talvez seja pior ainda. Se continuarmos assim, continuaremos enganando a nós mesmos, louvando a Deus de boca, mas com o coração distante dele. Não há pior castigo do que alguém que acha que está louvando a Deus,
mas que está distante do Senhor. Porque essa pessoa, ela sequer percebe a sua miséria diante de Deus. Ela não perde perdão. Ela não se arrepende porque ela acha que está tudo bem. Por isso, irmãos, para que você deixe de lado essa frieza religiosa e passe a amar a Deus, passe a amar a Cristo verdadeiramente, você também precisa responder ao perdão com um amor intenso. Veja dos versos 37, 38 e 44 ao 46. Veja que o texto traz uma série de descrições, tanto de Simão, dos versos 37 a 38, quanto da mulher, do 44 até o 46. E qual é a diferença que nós vemos? Primeiro, nada é dito sobre Simão. Apenas é dito que ele convidou Jesus. Ele convida Jesus para jantar e só. Nós sabemos mais pelo que o próprio Cristo disse. Ele não lavou os pés de Jesus, nem ofereceu para que os pés fossem lavados. Ele não beijou os pés de Jesus, não ungiu a cabeça dele com óleo. Ele apenas o convidou para um jantar. Quais são as intenções de Simão? Como eu disse no início, provavelmente Simão queria testar Jesus. Ele queria saber quem de fato é Jesus e se ele de repente iria cair em alguma armadilha. Porque os fariseus eram muito, de darem armadilhas, perguntarem perguntas capciosas, para que Jesus de repente se complicasse. E a mulher, no entanto, sobre ela nós vemos que ela faz diversas coisas. A primeira coisa que ela faz é arrumar um frasco de alabastro cheio de perfume. Perfume é algo muito caro. Hoje ainda é caro, mas naquela época era mais caro ainda. Você dificilmente compraria um perfume com menos do que um mês de salário. E naquela época o salário era diário. E geralmente suficiente para a comida do dia. Essa mulher, ela gasta muito dinheiro com perfume para honrar a Cristo. Ela gasta muito tempo chorando aos pés de Jesus, num profundo sentimento de humildade, se humilhando aos pés de Cristo e de gratidão pelo perdão dos pecados. Ela unge os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Enquanto nós temos uma atitude meramente burocrática de Simão, uma atitude regular, uma atitude comum, que poderia ser esperada de qualquer pessoa, nós somos chocados com o relato de uma mulher que chega a beijar os pés de um outro homem e enxugar esses pés com seus próprios cabelos. Às vezes a gente fica muito distante porque a gente está apenas lendo o relato. Mas imaginem vocês, vocês estão na casa de vocês, uma mulher estranha entra à casa de vocês, ela está com os cabelos soltos, e naquela época, mulheres com cabelos soltos, em público, era desonroso. Tem mais essa. Então essa mulher solta os cabelos, ela se ajoelha diante de Jesus, e está você e Jesus na sala. Ela se ajoelha diante de Jesus, e de repente você vê ela derramando perfume no pé de Jesus, e você vê aquela mulher estranha, beijando os pés de Jesus, na sua casa. Se você quiser trocar Jesus, você pode pensar em qualquer outra pessoa. Uma mulher estranha, beijando os pés de um homem que ela não conhece, dentro da sua casa. Isso não é normal nem para os nossos dias. Isso não é normal. O Evangelho quer que você perceba que isso aqui é escandaloso. O ato dessa mulher é escandaloso. Mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em agradecer a Cristo, em se entregar diante de Cristo, em se derramar diante de Cristo. Porque Cristo não é qualquer homem. Cristo não é qualquer pessoa. Ela não está beijando os pés de qualquer um. Ela está beijando os pés de Deus. Ela está se entregando diante de Deus, se colocando diante de Deus. Ela entendeu que se faltassem palavras, não faltariam ações para demonstrar o tamanho da gratidão que ela tinha pelo próprio Cristo. Por isso, qual dos dois reflete a nossa adoração aos domingos? A nossa relação com Deus?
Será que a sua adoração tem sido calculada, tem sido burocrática, tem sido rotineira, como a de Simão? Ou será que ela tem sido intensa, como a daquela mulher? Será que você tem se derramado diante de Deus? Tem se colocado diante de Deus verdadeiramente para adorá-lo, para buscar nele perdão? Muitos de nós vivemos a religião com uma postura fria. Tem até a piada que fala que presbiteriano é frio, né? Gelado. E às vezes, tudo bem, esse apelido é um mal entendido gigantesco, mas às vezes nós somos mesmos. Nós somos frios, nós somos distantes, nós não sentimos mais aquela emoção de ouvir da palavra de Deus. Nosso coração não arde mais, nós não choramos mais enquanto oramos, nós não buscamos mais a Deus, nós permanecemos frios. Não há variação de mudança quando falamos sobre Cristo. Muitas vezes nós saímos do culto e no dia a dia essa frieza toma conta das nossas ações. Nós tratamos os nossos irmãos com frieza. Nós julgamos aquelas pessoas que tropeçam, o pecado dos nossos irmãos. E não é que nós julgamos com justiça, mas nós julgamos condenando, apontando e nos afastando do pecador. Ao invés de fazer o quê? Qual é o nosso lema? Acolher, restaurar e reintegrar. Nós vivemos como se Deus fosse um patrão a quem nós prestamos serviço e não um salvador a quem nós devemos a nossa vida. Nós falamos mal uns dos outros pelas costas. Nós plantamos intrigas. Nós criamos panelas. Nós criamos inimigos. Nós mentimos. E achamos que está tudo bem. Por quê? Porque nós vamos à igreja, louvamos ao Senhor, lemos a Bíblia, fazemos as nossas orações. Sabe por que a nossa vida cristã muitas vezes é tão apática e amarga? Porque nós perdemos a consciência da nossa própria miséria. Nós nos tornamos o Simão dessa história. A verdadeira adoração não vai se medir por uma postura externa de levantar ou não as mãos durante o louvor. Ela vai ser medida pela intensidade sincera. Não foi o fato dela chorar, dela jogar perfume, dela usar os cabelos, mas foi a entrega. E a entrega dela fez com que ela fizesse todas essas coisas. Quem acha que deve pouco a Deus, entrega pouco. Mas quem sabe o tanto que foi perdoado, o quanto deve a Cristo, essa pessoa entrega tudo a Jesus. Ela entrega tudo. Eu compartilhei um vídeo, creio, hoje, onde o John Piper, ele fala algo muito bonito. Nós tivemos uma polêmica, né, da Luana Piovani, dizendo que os evangélicos são o que há de pior na escória do brasileiro. E o John Piper, em uma pregação, que não, obviamente, John Piper não perderia o seu tempo respondendo Luana Piovani. Mas ele estava pregando e na sua pregação, ele dizia, eu não gosto de cristãos. E ele se pergunta, por quê? Por que você não gosta de andar com cristãos? Por que você não gosta de cristãos? Por que o seu prazer não está em fazer ou estar junto com aquelas pessoas que amam o mesmo Deus que você diz que ama? Você conhece cristãos de verdade? Porque talvez você não conheça nenhum cristão de verdade. E aí por isso que você não gosta desses cristãos. Talvez eles nem cristãos sejam. Mas você conhece um cristão de verdade? Alguém que conheceu a Cristo? Alguém que teve a sua vida transformada, a sua vida mudada, jogada de cabeça para baixo? Alguém que deixou tudo, largou tudo o que precisava largar para servir a Jesus? Alguém que não mede esforços para estar junto de Cristo e fazer aquilo que Cristo ordena? Alguém que segue a palavra de Cristo, chova, faça sol, caia raio. Uma pessoa que está sempre entregue a Cristo. Será que você conhece um cristão assim mesmo? Você olha para aquela pessoa e fala, não é possível que alguém santo desse exista. Não é possível. Você conhece alguém assim? Talvez você não goste mesmo de crente. Talvez você não goste de cristão. Mas talvez você esteja pensando no crente errado. Quando você entende que você estava caminhando para o mesmo inferno que esse fariseu,
que essa mulher, antes de ser perdoada, e que Cristo rasgou a sua dívida na cruz do Calvário, a sua vida inteira deixa de ser um protocolo, onde você calcula, eu posso tirar um tempo daqui para dar para Jesus. Essa semana tem muita coisa para fazer. Hoje eu acho que vai sobrar tempo. Então hoje dá. Você deixa de fazer isso. As outras coisas que esperem. Eu nunca vi alguém deixar de trabalhar. Eu nunca vi. Deixar de trabalhar ou se atrasar no trabalho porque orou demais. Ou porque estava passando muito tempo lendo a Bíblia, perdeu o horário. Nunca vi. Nunca vi ninguém faltar no trabalho por causa de motivos religiosos. Talvez a gente possa falar de pessoas que não trabalham de sábado, né? Mas eu nunca vi. Agora eu já vi muita gente deixando de ler as Escrituras, de participar do corpo de Cristo por causa de trabalho, por causa de escola, por causa de um monte de coisa. E aqui, eu não estou dizendo que você não possa ter o seu tempo para fazer as suas coisas. Eu só estou dizendo que é muito mais fácil, na maioria das vezes, eu abrir mão de estar com Deus, de me focar em Deus, do que do resto. Porque o salário, se não cair na conta, aí vai me apertar. Aí vai me doer. Mas e se Jesus não estiver comigo? Será que não vai doer mais? Será que não vai ser um pouquinho pior do que talvez, um salário menor? É algo a se pensar. Por fim, para que você deixe de lado essa frieza religiosa, essa apatia espiritual e passe a amar Cristo verdadeiramente, você precisa descansar na garantia da salvação. Versos 48 a 50. Enquanto Simão recebe uma história para repensar a sua atitude, aquela mulher recebe duas respostas. A primeira, seus pecados foram perdoados. E a segunda, a sua fé te salvou. E a gente precisa entender bem isso aqui. Isso nos mostra que a atitude daquela mulher, ela é na verdade um fruto de um coração perdoado, de um coração entregue. Porque você pode ser movido ao engano de achar que foi a atitude da mulher que fez com que ela fosse perdoada. Só que se os pecados dela tivessem sido perdoados por causa do que ela fez, a história que Jesus acabou de dizer não teria servido para nada. Jesus estaria se contradizendo. Essa mulher, ela foi salva pelo quê? Porque ela creu. A sua fé te salvou. Sua fé em quem? Em Cristo. Embora ela fosse uma pecadora suja, uma pecadora de fama terrível, ela agora estava completamente limpa, purificada, livre do seu pecado. Aquilo que Jesus fez por ela mudou a vida dessa mulher. Apagou completamente aquilo que ela fez. Por isso, aos que agem como Simão, talvez nós deveríamos perguntar: quando foi a última vez que nós choramos pelo nosso pecado? Quando foi a última vez que o seu amor por Cristo te moveu a mudar drasticamente a sua vida, as suas atitudes, o seu modo de pensar? Teve alguma vez que você foi radicalmente confrontado e transformado? Ou será que a sua vida cristã continua a mesma, desde sempre, apenas com mudanças pontuais? Todos nós, e eu me incluo nisso, somos teimosos. Quem me conhece sabe, né? Principalmente quando trata de se defender os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que nós gostamos e queremos. Mas diante de Cristo, o nosso orgulho deve virar pó. Porque não é mais sobre nós, é sobre Cristo. Nós precisamos render àquele que denuncia os nossos pecados, nós precisamos nos render a Ele, para que então, arrependidos, nós ofereçamos um culto. E não só um culto público aos domingos, mas um culto todos os dias das nossas vidas. É preciso haver entre nós a plena consciência da nossa depravação, para que nós possamos entender a grandeza da graça que nos alcançou. Eu só vou entender o tamanho do perdão que me alcançou o dia que eu entender a gravidade e o tamanho do pecado que eu fui perdoado. Aos que se veem como essa mulher, se você sofre com o seu pecado, se você sente o peso esmagador da culpa,
Faça como essa mulher. Volte-se para a única resposta possível: Jesus Cristo. Leve a Ele as suas culpas. Leve a Ele a sua dor. Porque Ele, como vai dizer o apóstolo João, é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda iniquidade, de todo o pecado. Não sobra sujeira que Jesus não apague, que Jesus não limpe. Não importa o seu passado, não importa o quão ruim você já tenha sido, não importa as coisas que você fez, não importa quantas pessoas você magoou, não importa quantas coisas ruins você fez. Deus pode perdoar e zerar a sua conta. Eis aqui, hoje, o Cristo, o Deus homem, que pode te perdoar e livrar de todos os teus pecados. Não há saída, não há esperança, não há o que ser feito a parte de Jesus, porque é somente nele que nós podemos encontrar a paz. Na casa de Simão, nós vimos uma mesa que funcionava como um tribunal de julgamento. Foi isso que eu disse no começo. Nós vimos uma mesa de julgamento, onde o orgulho afastava as pessoas, onde não havia espaço para a graça, para o quebrantamento, para se render diante de Cristo. Mas hoje, nós estamos diante da mesa do Senhor. E a mesa que nós temos diante de nós, hoje, nos lembra que a separação que havia entre nós e o Senhor já não existe. O véu que estava entre nós e Deus, ele foi rasgado, do alto a baixo, por iniciativa do próprio Deus. O nosso pecado, aquela dívida impagável que você tinha, que nos condenava, foi solucionado quando Cristo ofereceu o seu sangue no nosso lugar. Temos diante de nós o sacramento que torna palpável esse sacrifício, que nos faz relembrar daquela noite, daquele dia. Por isso, ao se preparar para receber o pão hoje, queria, com a licença do pastor, pedir para que você analise, pense, como você vai se aproximar dessa mesa. Não se aproxime com o coração de Simão, o fariseu. Não se aproxime como alguém que vem julgando e se vendo como merecedor de comer e beber. Porque você não é limpo pelas suas próprias obras, mas pelo sangue de Cristo. Devo lembrar que quem come e bebe indignamente se torna culpado e réu do corpo e do sangue de Jesus. Isso não é pouca coisa. Você se torna culpado junto com aqueles que assassinaram Jesus. Mas a ordem, ela não é para que gere medo. Essa advertência não é para gerar medo. Mas é para que nós tenhamos zelo pela forma com que nós nos aproximamos diante do Senhor. Para que nós nos acheguemos com fé e confiança a Jesus Cristo. E comamos e bebamos em memória dele. Louvando e agradecendo ao Senhor, que nos salvou do nosso pecado. Venha com a consciência profunda, conhecedora da sua miséria, sabendo que você não tinha um centavo para pagar para Deus, mas o Senhor deu o que ele tinha de mais precioso para pagar a sua dívida no seu lugar. Este pão, este cálice, eles são um sacramento, e os sacramentos são selos. Ele é um símbolo visível, palpável do sacrifício do Senhor. Algo que te mostra diante de você o que foi dado no seu lugar, o corpo e o sangue de Cristo. Cristo diz através dessa mesa: os teus pecados estão perdoados. Que você ouça como aquela mulher ouviu: a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém?